Retiro para o monte para a eleição apostólica. Os barcos de Pedro e João navegam no plácido lago, seguidos, creio eu, de todos os barcos que existem nas margens de Tiberíades, porque são tão numerosos, grandes e pequenos, indo e vindo, tentando alcançar e ultrapassar o barco em que Jesus está, e em seguida formando uma longa fila atrás dele. Orações, súplicas, pedidos e clamores podem ser ouvidos sobre as ondas azuis. Jesus promete, responde e abençoa. No barco dele estão também Maria e a mãe de Tiago e Judas, enquanto no outro barco está Maria Salomé com seu filho João e Susana. Sim, voltarei, eu prometo. Sejas bom, lembre-se de minhas palavras, para que você possa conectá-las com aquelas que eu direi a você mais tarde. Não vou ficar longe por muito tempo. Não seja egoísta, eu vim também por causa de outras pessoas. Seja bom, você vai se machucar. Sim, vou orar por você. Você sempre me terá com você. O Senhor esteja com você. Claro, vou lembrar de suas lágrimas, e você será consolado. Você deve ter esperança e fé. E assim, abençoando e prometendo, enquanto o barco está se movendo, eles chegam à costa. Não é Tiberíades, mas um pequeno vilarejo, um punhado de casas pobres, quase abandonadas. Jesus e os discípulos desembarcam e os barcos manuseados pelos servos e Zebedeu voltam. Também os outros barcos os copiam, mas muitas das pessoas neles desembarcam e querem seguir Jesus a todo custo. Entre eles posso ver Isaque com seus 2 protegidos, José e Timoneu. Não reconheço mais ninguém entre as tantas pessoas de todas as idades, desde jovens e idosos. Jesus deixa a aldeia, da qual os poucos habitantes mal vestidos permanecem bastante indiferentes. Jesus deu esmolas para eles e então chega à estrada principal. Ele para. E agora separemo-nos, diz. Mãe, tu com a Maria e a Salomé ireis a Nazaré. Susana pode ir para Caná. Eu voltarei em breve. Sabem o que deve ser feito. Deus esteja convosco. Mas para sua mãe, ele tem uma saudação especial. Uma saudação toda em sorrisos e também quando Maria se ajoelha, dando exemplo aos outros para ser abençoada, Jesus sorri com ternura. A mulher com Alfeu de Sara e Simão vão em direção à sua cidade. Jesus se dirige aos que ficaram. Deixo-vos, mas não vos mando embora. Deixo-vos por um curto período de tempo, pois estou me retirando com meus discípulos para aqueles desfiladeiros nas montanhas, que podes ver ali. Aqueles que desejam esperar por mim, devem fazê-lo aqui nesta planície. Quem não quiser esperar, pode ir para casa. Estou me retirando para orar, porque estou às vésperas de grandes acontecimentos. Aqueles que amam a causa do Pai devem orar, unindo-se a mim em espírito. A paz esteja com vocês, meus filhos. Isaque, tu sabes o que tem que fazer. Eu te abençoo, meu pastorzinho. Jesus sorri para o emaciado Isaque, que agora é o pastor dos homens reunidos ao seu redor. Jesus está agora se afastando do lago, voltando seus passos decididamente em direção a um desfiladeiro entre as colinas que se estendem em linhas paralelas, eu diria, do lago para o oeste. Um pequeno, mas muito barulhento riacho espumoso desce entre uma colina rochosa e acidentada, e a próxima, que é tão íngreme que lembra um fiorde. Acima do riacho está a montanha selvagem com plantas de aspecto feio, que cresceram em todas as direções, onde podiam, nas fendas entre as pedras. Um caminho íngreme muito estreito sobe a colina mais acidentada, e Jesus o percorre. Os discípulos o seguem com dificuldade, em fila indiana, em silêncio mortal. Só quando Jesus para que eles recuperem o fôlego, onde se alarga o caminho, que parece um arranhão na encosta impermeável da montanha, eles se olham sem dizer uma palavra. Os seus olhares dizem, mas para onde nos leva? Mas não falam. Eles só se olham cada vez mais desolados ao verem Jesus continuar subindo o desfiladeiro selvagem, com suas inúmeras cavernas, fendas e pedras, onde é muito difícil caminhar,
também por causa dos espinheiros e arbustos espinhosos que pegam suas roupas por todos os lados, e as arranham e fazem com que tropecem e também machuquem seus rostos. Também os mais jovens, carregados de sacos pesados, perderam o bom humor. Por fim, Jesus para e diz: Vamos ficar aqui uma semana de oração para vos preparar para um grande acontecimento. É por isso que queria ficar isolado neste lugar deserto, longe de todas as estradas e aldeias. As grutas aqui já foram úteis aos homens no passado. Elas também serão úteis para vós. A água aqui é fria e abundante, enquanto a terra é seca. Temos pão e comida suficientes para o tempo em que ficaremos. Aqueles que no ano passado estiveram comigo no deserto sabem como vivi lá. Este é um palácio real, em comparação com aquele lugar, e a estação que agora é amena não é afetada pelo amargor da geada ou pelo calor escaldante do sol. Vós podeis, portanto, ficar aqui alegremente. Talvez nunca mais fiquemos todos juntos assim e sozinhos. Este retiro deve uni-los, fazendo de vós, não 12 homens, mas uma única instituição. Vocês não estão dizendo nada? Não estão fazendo perguntas? Deitem nesta rocha os fardos que carregam, e joguem no vale o outro fardo que tem no coração, a sua humanidade. Eu os trouxe aqui para falar com seus espíritos, para nutrir seus espíritos, para torná-los espirituais. Não direi muitas palavras, já disse tantas coisas em aproximadamente um ano que estive convosco. Chega disso. Se eu tivesse que mudar-vos por meio de palavras, teria que mantê-los por 10 anos, 100 anos, e vós ainda serias imperfeitos. Agora é a hora de fazer uso de vós, e para fazer uso de vocês, devo formar-vos. Recorrerei ao grande remédio, à grande arma, a oração. Sempre orei por vós, mas agora quero que orem sozinhos. Eu ainda não vou vos ensinar minha oração, mas vou lhes dizer como orar e o que é oração. É a conversa dos filhos com o Pai, dos espíritos com o Espírito. Uma conversa aberta, calorosa, confiável, tranquila e franca. A oração é tudo. É confissão, conhecimento de nós mesmos, arrependimento, uma promessa a nós mesmos e a Deus, um pedido a Deus, tudo feito aos pés do Pai. E isso não pode ser feito em um tumulto, entre distrações, a menos que alguém seja um gigante em oração. E mesmo os gigantes sofrem com o choque, com o barulho do mundo, em seus momentos de oração. Vós não sois gigantes, mas pigmeus. Sois apenas crianças em seus espíritos. Sois deficientes em vosso espírito. Vós alcançareis aqui a idade da razão espiritual. O resto virá depois. Pela manhã, ao meio-dia e à noite, nos reuniremos para rezar com as velhas palavras de Israel e partir o nosso pão. Depois cada um de vós voltará à sua gruta, diante de Deus e de sua alma, diante do que eu disse a respeito de vossa missão e de vossas capacidades. Pesem-se, ouçam-se, decidam-se. Estou vos dizendo pela última vez, e depois vós tereis que ser perfeito, o máximo que puder, sem cansaço e sem sua humanidade. Então vós não sereis mais Simão de Jonas e Judas de Simão, não sereis mais André ou João, Mateus ou Tomé, mas vós sereis meus ministros. Vão, cada um por si. Eu estarei naquela caverna, eu estarei sempre presente, mas não venha sem um bom motivo. Vós deveis aprender a fazer as coisas por si mesmos e ser sozinho. Porque eu vos digo solenemente que há 1 ano estávamos prestes a nos conhecer, e em 2 anos estaremos nos separando. Ai de vós e de mim, se não aprendestes a agir por si mesmos. Deus esteja convosco. Judas, João, levem os alimentos para a minha caverna, aquela. Eles devem durar, e eu os distribuirei. Não bastam, objeta alguém. São suficientes para não morrer. Um estômago muito cheio torna o espírito embotado. Eu quero vos elevar
e não vos fazer pesos mortos. Nomeação dos 12 como apóstolos. Está amanhecendo e a luz suave embranquece as montanhas e parece suavizar o lado selvagem da montanha. Apenas o som gorgolejante do riacho espumoso no fundo do vale pode ser ouvido, um som que se torna um ruído estranho, quando ecoado pela montanha e suas inúmeras cavernas. Onde os discípulos descansaram, há um leve farfalhar entre as folhas e as ervas. Os primeiros pássaros a acordarem ou os últimos pássaros noturnos voltando para seus esconderijos. Jesus vai até a entrada de sua caverna e esmigalha um pouco de pão, chamando os passarinhos com muita delicadeza, por meio de um apito modulado, que é uma imitação muito boa do chilreio de muitos pássaros. Ele então se afasta, subindo mais alto e descansando contra uma rocha para não assustar seus amiguinhos, que logo voam para baixo. O tordo é o primeiro, e depois muitos outros de vários tipos. A imobilidade de Jesus e também seu olhar são tais que, após um curto período de tempo, muitos pássaros estão pulando a apenas alguns centímetros dele. Gosto de acreditar por experiência própria que também os animais mais desconfiados se aproximam das pessoas quando seus instintos lhes dizem que não são inimigos, mas amigos. A mama vermelha, que agora está satisfeita, voa para o topo da rocha contra a qual Jesus está encostado. Repousa sobre um galho muito fino de clematis, balança acima da cabeça de Jesus e parece estar ansioso para descer sobre seu cabelo loiro ou seu ombro. A refeição acabou. O sol nascente doura os topos das montanhas e em seguida os galhos mais altos das árvores, enquanto lá embaixo o vale ainda está na luz fraca do amanhecer. Os passarinhos satisfeitos e fartos voam em direção ao sol e cantam com toda a força. E agora vamos acordar estes outros meus filhos, diz Jesus, e desce, visto que a sua caverna é a mais alta, e entra nas várias cavernas, chamando os apóstolos adormecidos pelos seus nomes. Simão, Bartolomeu, Filipe, Tiago e André respondem imediatamente. Mateus, Pedro e Tomé demoram um pouco mais para responder. E enquanto Judas Tadeu vai ao encontro de Jesus, assim que o vê aparecer na entrada de sua gruta, já que ele está pronto e bem acordado. O outro primo, o Iscariotes e João, estão dormindo profundamente. Tanto que Jesus tem que sacudi-los nas camas, feitas de galhos e folhas de árvores, para acordá-los. João, o último a ser chamado, está tão profundamente adormecido que não percebe quem o chama. E na bruma do seu sono interrompido, sussurra: "Sim, mãe, vou já." Mas ele se vira para o outro lado. Jesus sorri, senta-se no colchão rústico feito de folhagem colhida na madeira, se curva e beija a bochecha de João, que abre os olhos e fica pasmo ao ver Jesus. Ele se senta e diz: "Precisa de mim? Aqui estou." "Não, acordei você como fiz com os outros. Mas tu pensaste que era sua mãe, então eu te beijei, como as mães fazem." João, seminu em sua túnica de baixo, porque ele usou sua túnica e manto como cobertores de cama, agarra o pescoço de Jesus e deita a cabeça entre o ombro e a bochecha de Jesus, dizendo: "Oh, você é muito mais que uma mãe. Eu a deixei por ti, mas não o deixaria por ela. Ela me trouxe para a terra, tu estás me levando para o céu. Oh, eu sei. O que é que mais sabes que os outros? O que o Senhor me disse nesta caverna, veja, eu nunca vim a vós e acho que meus companheiros disseram que era devido à indiferença e ao orgulho, mas não estou preocupado com o que eles pensam. Eu sei que vós sabeis a verdade. Eu não estava vindo para Jesus Cristo, o Filho encarnado de Deus, mas para o que tu és no seio do fogo, que é o amor eterno da Santíssima Trindade, sua natureza, sua essência real. Oh, não posso dizer, no entanto, o que entendi nesta caverna escura e sombria, que se tornou tão cheia de luz para mim, nesta gruta fria,
onde fui queimado por um fogo inexpressivo que desceu às profundezas do meu ser e inflamou-me com um doce martírio, nesta caverna silenciosa que, entretanto, cantou verdades celestiais para mim, mas para o que tu és, a segunda pessoa do mistério inefável, que é Deus, e que penetrei porque Deus me atraiu e sempre o tive comigo. E eu derramei todos os meus desejos, todas as minhas lágrimas, todos os meus pedidos em seu seio divino. Palavra de Deus. Entre as muitas palavras que ouvi de vós, nunca houve uma tão abrangente como a que vós me disseste aqui. Vós, Deus Filho, vós, Deus como o Pai, vós, Deus como o Espírito Santo. Vós, centro da Trindade. Oh, talvez eu esteja blasfemando, mas é o que eu penso. Porque se vós não fosseis o amor do Pai e o amor pelo Pai, então o amor divino estaria ausente, e a divindade não seria mais triuna, e seria faltar o atributo mais apropriado de Deus, seu amor. Oh, eu tenho tanto aqui, mas é como água borbulhando contra uma represa, e não pode fluir. E eu pareço estar morrendo disso, tão violenta e sublime é a turbulência em meu coração, já que eu te entendi. Mas eu não gostaria de ser libertado disso por nada deste mundo. Deixe-me morrer desse amor, meu doce Deus. João sorri e chora, ofegante, inflamado por seu amor, relaxando no peito de Jesus, como se estivesse exausto de seu ardor. E Jesus o acaricia, ardendo de amor. João se recompõe e com profunda humildade implora: não digas aos outros o que eu te disse. Eu tenho certeza de que eles também viveram com Deus como eu vivi nos últimos dias, mas deixe a pedra do silêncio no meu segredo. Não te preocupes, João, ninguém saberá de seu casamento com o amor. Vista-se, venha, devemos partir. Jesus sai pelo caminho onde os outros já estão reunidos. Seus rostos parecem mais veneráveis e serenos. Os mais velhos parecem patriarcas. Os mais novos têm uma maturidade e uma dignidade que antes eram ocultadas pela juventude. O Iscariotes olha para Jesus com um sorriso tímido no rosto marcado por lágrimas. Jesus o acaricia, passando. Pedro está em silêncio, e seu silêncio é tão estranho que é mais impressionante do que qualquer outra mudança. Ele olha para Jesus com atenção, mas com uma nova dignidade que faz sua testa careca parecer mais espaçosa e seus olhos mais severos, ao passo que antes eles eram cheios apenas de uma inteligência gentil. Jesus o chama para perto de si e o mantém ali, enquanto espera por João, que finalmente sai. Não sei dizer se seu rosto está mais pálido ou mais corado. Certamente está queimando com uma chama que não muda de cor e, no entanto, é mais óbvia. Todos olham para ele. Vem cá, João, perto de mim. E você também, André. E você, Tiago de Zebedeu. Depois você, Simão. E você, Bartolomeu. Filipe. E vocês, meus primos. E Mateus. Judas de Simão aqui, na minha frente. Tomé, venha aqui. Sentem-se. Devo falar convosco. Todos eles se sentam em silêncio, como bons filhos, todos absortos em seu mundo interno e ainda prestando atenção a Jesus, como nunca fizeram antes. Vós sabeis o que eu fiz a vós? Todos vós sabeis. Suas almas disseram às suas mentes. Mas as vossas almas, que foram as rainhas nestes últimos dias, ensinaram às vossas mentes duas grandes virtudes, a humildade e o silêncio, a filha da humildade e da prudência, que são filhas da caridade. Apenas 8 dias atrás teriam vindo para proclamar sua inteligência e seus novos conhecimentos, como crianças inteligentes que estão ansiosas para surpreender as pessoas e superar seus rivais. Agora estais em silêncio, passaste da infância à adolescência e já sabes que tal anúncio pode humilhar um companheiro talvez menos ajudado por Deus, e por isso não falas. Vocês também são como garotas púberes. A santa reserva relativa à mudança que revelou o mistério nupcial das almas com Deus nasceu em ti.
Essas cavernas pareciam frias, hostis e repulsivas no primeiro dia. Agora vós estáis olhando para elas como se fossem quartos nupciais de perfume brilhante. Vós encontrastes Deus nela. Antes estavas ciente dele, mas não o conheceste na intimidade que mistura dois em um. Entre vós há alguns que estão casados há anos, alguns que tiveram apenas um relacionamento decepcionante com mulheres, alguns que são castos por vários motivos. Mas os castos agora sabem o que é o amor perfeito, como os casados sabem. Em vez disso, posso dizer que ninguém sabe o que é o amor perfeito, como aquele que desconhece os desejos carnais. Porque Deus se revela em sua plenitude aos puros, tanto porque se deleita em doar-se aos puros, como ele, o mais puro, encontra parte de si mesmo na criatura livre de luxúria, quanto porque deseja compensar a criatura pelo que se nega por seu amor. Digo-te solenemente que pelo amor que tenho por vós e pela sabedoria que possuo, se não tivesse que cumprir a obra do Pai, vos manteria aqui e ficaria convosco isolados, como tenho certeza que eu logo faria grandes santos de vós. E não estarias mais sujeitos à confusão, deserções, fracassos, afrouxamento, recorrências. Mas eu não posso, eu tenho que ir, e vós deveis ir. O mundo está esperando por nós, o mundo profanado e profanador, que precisa de mestres e redentores, está esperando por nós. Queria que soubesse que pode amá-lo mais do que ama o mundo, que com todas as suas afeições não vale um só sorriso de Deus. Queria tornar possível que vocês meditassem sobre o que o mundo é e o que Deus é, para que vós possais ansiar pelo que é melhor. No momento, vós anseiais apenas por Deus. Oh, eu gostaria de poder garantir a vós o seu anseio do momento presente, mas o mundo está esperando por nós. E iremos ao mundo que nos espera, por causa da santa caridade que, por minha ordem, os envia ao mundo como me enviou. Mas eu vos imploro, tranquem em seus corações, como uma pérola em um cofre, o tesouro dos dias passados nos quais examinaram, curaram, elevaram, renovaram e uniram-se a Deus. E guardem e conservem em seus corações essas preciosas lembranças, como as pedras testemunha erguidas pelos patriarcas em memória da aliança com Deus. A partir de hoje, não sois mais meus discípulos favoritos, mas os apóstolos, os chefes da minha igreja. Todas as hierarquias da igreja, ao longo dos séculos, descerão de vós, e vos chamarão mestres, tendo como mestre o vosso Deus, na sua tríplice potência, sabedoria e caridade. Não os escolhi porque sois os mais dignos, mas por uma série de razões que vós não precisais saber agora. Eu vos escolhi em vez dos pastores, que são meus discípulos desde que nasci. Por que eu fiz isso? Porque era certo fazer isso. Entre vós estão galileus e judeus, cultos e iletrados, ricos e pobres. E isso é por causa do mundo, que não pode dizer que escolhi apenas uma categoria. Mas vós não sereis suficientes para tudo o que há para ser feito, nem agora nem depois. Nem todos vós vos lembrareis de uma passagem do livro. Eu vou vos lembrar. O livro 2 de Crônicas, capítulo 29, conta como Ezequias, rei de Judá, purificou o templo, e depois que foi purificado, ele ofereceu sacrifícios oferecidos em expiação por seu reino, pelo templo e por toda a Judá. E depois começaram as ofertas dos indivíduos. Mas como os sacerdotes não eram suficientes para os sacrifícios, os levitas, que são consagrados com um rito mais curto, foram convocados. Isso é o que vou fazer. Vós sois os sacerdotes que foram preparados por mim, o eterno pontífice, com diligência e por muito tempo. Mas vós não sereis suficiente para a obra, que é muito mais extensa do que o sacrifício das ofertas de indivíduos ao Senhor seu Deus. Por isso, associarei convosco os discípulos que assim permanecerão, os que nos esperam ao pé da montanha, os que já estão mais altos, os que estão espalhados por todo Israel e que mais tarde se espalharão por todo o mundo.
Serão confiadas tarefas iguais, porque a missão é uma só, mas sua posição será diferente aos olhos do mundo, mas não aos olhos de Deus, onde há justiça, para que o discípulo obscuro, ignorado pelos apóstolos e pelos seus irmãos, que vive uma vida santa, levando almas a Deus, seja maior do que um apóstolo conhecido, que só tem o nome do apóstolo e diminui sua dignidade apostólica para fins humanos. A tarefa dos apóstolos e discípulos ainda será a mesma dos sacerdotes e levitas de Ezequias: realizar os ritos do culto, demolir idolatrias, purificar corações e lugares, pregar Deus e sua palavra. Não existe tarefa mais sagrada na terra. Também não existe uma dignidade superior à sua. É por isso que vos disse: ouçam-se e examinem-se. Ai do apóstolo que cair. Ele arrasta muitos discípulos com ele, e eles arrastam um número maior de crentes, e a ruína fica cada vez maior, como uma avalanche caindo, ou um anel que se expande no lago, quando várias pedras são atiradas no mesmo local. Vocês todos serão perfeitos? Não. O espírito do momento presente perdurará? Não. O mundo vai lançar seus tentáculos para sufocar suas almas. Essa será a vitória do mundo, apagar a luz no coração dos santos. O mundo, um filho de Satanás por 5 décimos, um servo de Satanás por mais 3 décimos, indiferente a Deus pelo restante 2 décimos. Defendam-se de si mesmos, contra vocês mesmos, contra o mundo, a carne e o demônio. Acima de tudo, defendam-se de si mesmos. Fiquem alertas, meus filhos, contra o orgulho, a sensualidade, a duplicidade, a tibieza, a sonolência espiritual e contra a avareza. Quando o seu ego inferior falar e gemer sobre a suposta crueldade contra ele, abaixe-o, dizendo: por um momento de dificuldade que eu lhe dou agora, vou procurar para ti e para sempre o banquete de êxtase que desfrutaste na caverna da montanha no final do mês de Shebá. Vamos encontrar os outros que em grande número aguardam a minha vinda. E então irei por algumas horas a Tiberíades, e vós, pregando-me, irão me esperar ao pé da montanha que está no caminho, que vai de Tiberíades ao mar. Eu subirei lá para pregar. Leve suas malas e mantos. O retiro acabou e a eleição foi feita. Jesus diz a Valtorta: você não está se sentindo bem e vou deixá-la em paz. Desejo apenas salientar como uma frase omitida ou uma palavra mal copiada pode alterar tudo. E você, minha escritora, está viva e pode fazer a correção imediatamente. Portanto, considere e tente compreender como 20 séculos privaram o Evangelho apostólico, de partes que não prejudicaram a doutrina, mas impediram que fosse facilmente compreendida. Isso, se voltarmos à origem, descobriremos que ainda é obra da desordem, explica muitas coisas e se presta aos filhos da desordem para muitas outras coisas. E você pode ver como é fácil cometer erros na cópia. Pequeno João, seja boa hoje. Você é uma flor quebrada. Eu irei mais tarde e consertarei seu talo. Eu preciso das lágrimas de sua ferida hoje. Deus está convosco. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.